Os especialistas acreditam que esses números aí sejam reflexo das campanhas de vacinação que seguem avançando, não só aqui na região, mas em todo o país. No sul de Minas já foram aplicadas mais de 1.400.000 doses da vacina, o que representa 35% da população. Para falar sobre esse cenário, a gente convidou o professor de epidemiologia da Unifal, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Nossa conversa com ele é pela internet. Boa tarde, professor Sinésio. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no EPTV1. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sempre um prazer. Bom, a gente viu a queda, no número de casos, a questão do avanço na vacinação, mas você pode explicar para a gente, mais detalhado, por favor, como que esse avanço na imunização reflete na situação da pandemia? O avanço da imunização, protegendo a população, ela se dá em dois sentidos. No sentido de evitar, que é o mais poderoso efeito da vacinação, evitar internações e mortes e evitar novos casos. Para evitar novos casos, nós ainda não estamos com uma cobertura ideal. Como você falou, Natália, estamos com 35%, a gente precisaria dobrar esse número para começar a atribuir à vacina a diminuição de novos casos. Então, nesse sentido, a vacina tem protegido, os números já mostraram e mostram claramente, em relação à morte. Estamos diminuindo a taxa de mortalidade, mas os casos ainda, os novos casos, precisamos, depender de nós e das medidas de prevenção. Professor, você falou, que a imunização reflete também no número de internações. A gente vê a situação em Poços de Caldas, que é a nossa cidade com mais doses aplicadas, tanto em primeira quanto segunda dose, mas a gente viu também que o número de internações não sai do 100% de ocupação de UTI para coronavírus desde maio. Por que isso está acontecendo por lá? O secretário municipal de saúde, de Poços de Caldas, ele já fez uma observação importante. Então, nós precisamos fazer uma diferenciação entre a porcentagem de leitos ocupados e o número de internações que ocorre. Então, se, por exemplo, você até mantém o número de internações constante, mas diminui o número de leitos, você tende a ocupar percentualmente maior e vice-versa. Então, primeiro entender isso, quer dizer, de fato, nós estamos com uma tendência, até pelo critério da média móvel, de redução de casos. Agora, a ocupação de leitos, ela ainda continua alta no percentual do que existe de leito e por um fenômeno também que tem marcado aí os últimos 3, 4 meses, que é o aumento de internação de pessoas mais jovens que ficam mais tempo internadas. Então, nós temos essas duas preocupações, esses dois cuidados, de olhar dos leitos ofertados, a ocupação deles em termos de proporção de percentual e a redução do número realmente de internações. Nesse sentido, no número de internações, nós temos avançado. Professor, e para encerrar, acho que é importante a gente reforçar aqui que vacina boa é vacina no braço, não dá para ficar escolhendo imunizante, ainda mais nesse início. E também não pode descuidar dos outras prevenções, medidas preventivas como máscara, usar álcool em gel, lavar as mãos e tentar evitar ao máximo aglomerações, viagens. Exato, Natália. E nesse momento, sempre é um momento crítico, quando a gente fala dos números. Mas nesse momento em que a gente avança com a vacinação, as pessoas podem tender a ter uma sensação de falsa segurança. E aí podem, inclusive, voltar a aumentar casos e óbitos entre os mais velhos. Então, por exemplo, de maio para junho, tem os números aí que a gente precisa confirmar, mas na faixa etária de 80 anos ou mais, as mortes já voltaram a crescer um pouquinho. Então, é fundamental que a gente espere, com esse ritmo da vacinação, que é claro, a vacinação nos proteja, mas não escolher vacina. As vacinas contra casos graves e mortes, elas estão com uma eficiência de mais de 90% e é uma doença coletiva. Então, quanto mais as pessoas se vacinarem, seja a vacina que for, vacina boa e vacina no braço, você mesmo colocou, assim nós estaremos nos protegendo. Ela se manifesta, a Covid, individualmente, mas ela é uma epidemia, então ela é uma doença coletiva e coletivamente a gente precisa reverter esse quadro.
É isso, está falado. Obrigada, professor. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.